A gente, então, hoje, a gente dá início aos trabalhos relativos às comemorações do aniversário de Araraquara, né? Especialmente, a gente está tratando aqui do 22 de agosto, do desfile, e desde o ano passado, todo mundo sabe que essa responsabilidade da organização do desfile, ele era da Secretaria de Cultura, e a partir do ano passado ele veio para a Secretaria de Educação. Então a gente pensa que é um bom momento para a gente falar de temáticas importantes, relevantes, né, para a educação, para a construção, né, das nossas identidades e dos mais variados temas que tenham relevância para o Brasil e especialmente para Araraquara. Então, para esse ano passado a gente fez aquele trabalho e trabalhou um pouco com a história, ele dedicou a história da população negra de Araraquara. Foi importante, né? A gente nunca cansa de dizer que como foi bonito, e ainda assim a gente sabe o prazo que foi muito curto. Então, desde o ano passado a gente tem lutado para esse tema chegar antes, já que ele pertence à educação. Sempre foi uma questão que a gente reclamou, que ele chegava em cima da hora e não tinha tempo hábil de desenvolver a temática. Esse ano a gente conseguiu adiantar um pouquinho, no ano que vem a gente quer adiantar mais ainda. Embora o tema tivesse, a gente tinha fechado a proposta em dezembro, uma comissão, uma reunião de educadores, ele teve um pouco de trabalho porque ele passou pelos outros setores que compõem, né, que participam do desfile. Então, por isso que a gente conseguiu nesse momento apenas estar trazendo para vocês. Então, a temática deste ano, seguindo um pouco essas questões importantes para a história de Araraquara, então a gente traz aqui para o contexto dos nossos estudos e para falar da nossa cidade, a questão indígena. Araraquara sempre é referendada como uma cidade que tem toda uma relação com a questão indígena. Então a gente tem então é o seguinte, hoje a gente então faz a apresentação do tema, vocês receberam aquele memorando, todo mundo teve acesso ao memorando, leu o conteúdo, né? Então a gente não precisa dizer muito, mas ali está dito, né? É uma boa introdução do porquê que a gente traz a temática para o desfile do 22 de agosto. Como eu vinha dizendo, Araraquara é referendada do ponto de vista da presença dos povos indígenas. Você tem nome dos bairros ecoando no nosso cotidiano araraquarense, né? Igaçaba, Morumbi, Jaraguá, Indaiá. Você tem o nome da nossa cidade, né? Com toda essa romantização, mas a gente pouco sabe sobre essa história. Os filmes, muitos filmes que abordam a Araraquara, os documentários, né, uns 200 anos antes, um pouquinho, foi realizado um filme que ele dedica pouquíssimo espaço para a questão. Né? As pessoas falam, olha, era tal, são duas frases que o filme fala, né, a respeito dessa questão. Então, a gente, nessa perspectiva de uma educação que fale, que trate, né, de questões étnico-raciais, pensando na importância disso para a formação das nossas identidades, das nossas subjetividades, a gente traz o tema. Primeira coisa que é muito importante desse tema é a escola romper com a ideia do índio genérico, né? Daquele índio que todo mundo fala de índio, todo mundo faz o cocar, dança um né? Então, isso ele é avassalador para o conhecimento da nossa cultura, dos nossos povos. Então, se a gente consegue romper com esse equívoco que nos foi ensinado, né? Aqui ninguém faz isso porque as pessoas são mau caráter, é porque a nossa história negou a história dos povos que formam o país. Então, isso é um caminho que a gente tem que construir. Essa construção de caminhos, essa geração nossa de educadores que está fazendo. Então, a gente, para tratar de questões étnico-raciais, a gente tem uma lei específica que introduz no currículo do Brasil isso. E isso moveu os estudiosos, os estudantes, os pesquisadores, a pensar caminhos para os estudos, né, dessa temática, dessas questões. Então, a dificuldade é grande na escola, a gente sabe muito bem, né, porque o acesso a esses materiais, as formas didáticas, os caminhos disso, nós estamos construindo. Então, a gente erra, mas a gente precisa falar sobre, olhar, produzir, fazer, né? E o desfile ele tem essa importância, esse caráter, da gente pensar nisso nessa dimensão de pluralidade, né, de diversidade, de pensar os povos indígenas rompendo a ideia do generalismo.
Então é isso. Se a gente conseguir fazer isso nesse primeiro ano, é um grande passo. É aquele passinho lá no sabe? Que a gente está dando. Então, é para isso que hoje então, a gente convida a Fundação Araporã, né, representados aqui pelo professor Robson e a professora Graziella. São 2 pesquisadores, são 2 professores, são 2 ativistas, estão à frente, né, estão trabalhando nessa temática há mais de 20 anos. E a gente tem em Araraquara uma importante fundação, que é essa Fundação Araporã, que produz, né, diferentes caminhos para a gente pensar isso nas práticas educacionais também. Então eu convido o Robson e a Graziella para tomar a palavra e colaborarem conosco nessa empreitada. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Bom dia, pessoas maravilhosas, guerreiras, na luta e na resistência, na educação. Eu sou Graziella, sou professora, sou socióloga, formada aqui por essa instituição. A gente vai fazer uma dinâmica, eu acho que é hora que nós dividimos a nossa fala aqui. Eu faço uma introdução, o Robson é efetivamente o especialista, eu sou uma metida, aquela que se mete na discussão, não é isso? A minha formação nessa instituição está ligada à discussão das relações de gênero. Eu sou especialista nas questões de gênero e violência, né? E a minha introdução nas questões indígenas, ela se deu por conta da sala de aula. Eu sou professora de curso de pedagogia, sociologia e história da educação, e a gente tem que trabalhar as questões ligadas à formação inicial de educadores e educadoras. Então, nesse sentido, eu também me aproximei da temática. O Robson me convidou para vir para a Fundação Araporã, tive que me inserir ainda mais nesse contexto, estudar bastante. Então, a primeira coisa que eu falo na minha apresentação é que eu estou estudando, eu estou me formando, porque é uma discussão de extrema complexidade, tá? E é muito difícil, porque ainda a gente se desafia a encontrar uma historiografia, uma biografia que dê conta, né? Principalmente nós, a educação, né? De atender esses nossos anseios da prática do chão da escola, né? A gente tem a clareza de que do saber acadêmico, do saber escolar, do saber docente, existem gradações diferenciadas. Então a gente precisa se desafiar como efetivamente trazer do mundo acadêmico, que mais estuda essas questões, do chão da escola, e como trabalhar essas práticas e tudo mais, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês uma introdução ao tema, os seus fundamentos mais teóricos e metodológicos, tá bom? Então minha fala ela é mais rápida e eu vou exemplificando na medida em que eu trago também algumas experiências que eu tenho em sala de aula, com as minhas alunas da pedagogia, principalmente porque nós trabalhamos com pesquisa em livro didático, né? Como que os livros didáticos, depois da Lei 11.645, têm abordado a questão indígena, se atendem às expectativas não só da lei, porque a lei tem lá seus problemas de redação, vou até mostrar para vocês o porquê, e em que medida também a formação de professores dá conta de fazer esse trabalho, tá bom? Então, assim, só para me apresentar, porque, né, eu falo que... Deixa eu achar o negócio para mostrar. A gente pode fazer uma dinâmica dialogada, tá? Então, a gente faz uma dinâmica dialogada para ver se a gente tem condições assim, de construir o conhecimento mesmo, tá bom? Então, assim, qual é o recorte que eu trago, a proposta geral? Nós dois estaremos trabalhando perspectivas diferentes. Eu trago povos indígenas, a educação e a escrita, tá, da história. Caminhos da descolonização do pensamento, da resistência e emancipação. São palavras-chave, tá, do que é que eu estou propondo trazer aqui para a gente conversar. É um primeiro bate-papo, uma primeira abordagem, né? Eu não sei exatamente a formação de vocês, o conhecimento que tem da temática indígena, se já se aprofundou, se já fez trabalhos, né? Como é que está, ou se está zero, assim, pode ser tanto quanto... Qual é seu nome? Ô Marcelo, você tem alguma exceção na temática? Você conhece essa discussão? Conhece pouco? Um pouco.
tá bom? Eu acho que a secretaria já fez outros momentos de formação, então eu acho que alguma coisa que não se tem. Então eu trago esse tipo, tá bom? Essa introdução. Eu acho importante que em toda fala a gente tem que trazer essa questão do lugar da fala, tá? Então, assim, quando a gente vai falar de povos indígenas, é importante destacar que eles são os protagonistas e que eles que têm que falar sobre eles mesmos, sobre suas histórias e suas culturas. Quando a gente monta uma instituição que é indigenista, como a Fundação Araporã, a gente tem uma preocupação de ser mediadora nessas relações. Tá? Então, nós estudamos, a nossa fala está ligada aos nossos estudos, às nossas pesquisas, né? Em especial, eu, né, sou uma especialista mais na discussão das relações de gênero e tenho orientado essa discussão por conta da minha atuação profissional como professora em curso de formação inicial de educadores e educadoras e estar à frente, né, também uma instituição que trabalha a temática indígena. Tá bom? Então, eu acho importante a gente também entender quem é que está falando, de que lugar que está falando. Tá? A questão que eu trago não são as minhas reflexões, as reflexões que nós temos feito dentro da Fundação Araporã. Eu coordeno dentro da Fundação Araporã um grupo que se chama GRL, que é o Grupo de Estudos e Educação e Relações Étnico-Raciais na Temática Indígena. Né? E a gente fez aqui, eu acho que boa parte de vocês se lembram, um concurso de redação, tá? E um concurso de desenho. Foi a Fundação Araporã, em parceria com a Escola Legislativo, a gente começou a trabalhar a temática na história local regional. Então, aquele projeto que se chama História de Araraquara não começa com Pedro de Casimiro. Tá? Tanto assim que a gente fez até eu, particularmente, uma discussão, tensionei no sentido de que estamos uma história oficial. Tá? A gente tem uma história muito anterior a essa. E a gente tem que valorizar essa história dos primeiros habitantes. Tá bom? Então, assim, a gente faz esse trabalho dentro da Fundação Araporã, em especial com a temática da história local, né? Os desafios de se trabalhar, é o nosso tema amanhã, os desafios de trabalhar a história local, porque a gente não tem uma historiografia, o que tem é oficial e positivista, né? Editorialistas. E eu também faço um trabalho, como eu falei para vocês, no curso de pedagogia, em especial as questões de análise didático e outras questões também. Trago aqui para vocês, então, uma contextualização teórica e metodológica a partir da educação das relações étnico-raciais na temática indígena, tá bom? Então, é o recorte na temática indígena, evidentemente, tá? Especialmente no ensino de histórias e culturas indígenas, histórias e culturas, dada a questão dessa complexidade de 305 povos. 274 línguas, tá? Nós somos um país, evidentemente, um Estado pluriétnico. E a nossa Constituição, ela trata dessa forma. Isso é o artigo 231 e 232. Nós somos um país pluriétnico, multicultural, tá? Então, assim, é nessa perspectiva também que eu trago algumas reflexões para vocês. Em especial, uma coisa que eu estou estudando, eu também estou estudando agora, recentemente, que é a questão da escrita da história. Tá? Então, assim, eu estou dialogando com essa discussão da escrita da história, das representações que essa escrita traz para a gente em relação às diferentes identidades. Tá bom? Eu vou trabalhar, basicamente, com 3 autores, tá? 2 autoras e um autor. Então, a Circe Bittencourt, não sei se vocês conhecem, Edson Silva, Ana Terra, tá? Que é da UFRJ, que são autores que têm trabalhado, se enfrentado, e eu só para fazer esse recorte, para hoje, nessa conversa inicial, eu estou pontuando basicamente nessas questões, tá bom? O que a gente tem no Brasil, de modo geral, em relação aos povos indígenas? Um desconhecimento. É um desconhecimento geral, tá? Eu mesma, ao século XXI, eu organizo com as alunas, os alunos dos outros cursos que eu dou aula. Então, eu dou aula na comunicação social, jornalismo, publicidade, propaganda, direito, psicologia, enfermagem, pedagogia, aquela proletária da educação, com a causa, gente, né? Em todas eu trago as questões indígenas dialogando com o curso
direitos, né? E aí eu organizo uma ida à aldeia, porque para além da gente estudar, né, a gente também tem que fazer esse contato direto. Aí eu organizo, toda vez que eu organizo, em especial na pedagogia, tem algumas questões interessantes. Bom, a gente estudou, a gente viu vídeos, esse que o Robson vai apresentar, a gente viu os vídeos, a gente conversou e tal. Bom, vamos para a aldeia. Primeira pergunta. Por que a gente não desconstrói? Por que, por exemplo, quando eu vou falar de indígenas no direito, mas tem indígena ainda, tem só aqueles lá do Xingu, mesmo, aqueles que vivem numa mata. Por que ainda, no século XXI, as pessoas ainda não têm essas ideias em relação aos povos indígenas? Porque ainda elas estão congeladas, mesmo você fazendo um trabalho, tá? E aí, assim, olha, eu faço 2 anos de trabalho na pedagogia, no 3º ano são práticas de artes, metodologia e práticas de artes. E a professora, que não é especialista na questão indígena, ela faz um trabalho de penas e de pinturas sem nenhum conhecimento, né? E aí eu vejo as meninas todas envolvidas, porque é uma festa, não é? Ah, faz uma pintura, coloca umas coisas, e aí parece que se desconstrói, tá? É assim, desmancha no ar. Um trabalho que você faz 2 anos e se desmancha no ar, porque parece que mais falta para que a gente concretize efetivamente esse conhecimento e desconstrua esses estereótipos, né? Mas a gente continua na luta, né? Eu continuo na luta, eu faço as reflexões e tudo mais. Então, é isso. Aí, depois de todo o trabalho, chegamos na aldeia, tá? Então, olha essa cena. Aí eu desço, vou conversar, não desce do ônibus, em especial os alunos da pedagogia ficam lá parados. Não desce. Aí eu volto e falo assim, vocês não vão descer? Olha o medo. Porque aquela ideia do selvagem, assim, nossa, você está na aldeia, ainda existe, é impressionante, mas ainda existe, tá? Gente, vamos descer, tá bom? Desce na aldeia, tudo bem. Aí começa a observar que a aldeia são casas de alvenaria, em círculo, tá? E tem um outro indígena que passa por elas, assim, de parceta, e aí a decepção. Mas então eles não são indígenas, não são mais indígenas, tá? Então, gente, eu trago uma reflexão, um desabafo, uma divisão aqui das angústias de um trabalho na educação, que é um trabalho difícil na temática indígena por conta das dificuldades de desconstrução desses estereótipos, tá bom? Então, olha só, no final das contas, apesar dos avanços na legislação, apesar de Estado democrático pluralista, a gente ainda tem um desconhecimento. E aí, assim, eu trago para vocês o Edson Silva, um grande estudioso, uma referência ao nosso país sobre os estudos na história, né, dos povos indígenas, e tem basicamente 2 aspectos, tá? Ainda a gente tem as imagens vinculadas pela mídia, e da mídia tem um papel importante aí na veiculação de imagens estereotipadas, tá? Então, o indígena genérico, a Marcinha falou pra gente, ainda se pensa no indígena índio, né, genérico, tá? Um biotipo relacionado aos povos que habitam na região da Amazônia, de um modo geral se pensa, né? Quantas vezes em sala de aula eu ouço, mas estado de São Paulo não tem mais, né? Então, aqueles que estão ali em Paulo do Ar, aqueles que são mais, né? Os artigos, camiseta, moram em casa para porque lá em Araribá, onde eu vou com Serena, uma das casas tem um símbolo do Corinthians, é mais indígena. Pô, tá bom? Então, olha só. E a questão dos encontros povos exóticos, ainda a mídia ainda reproduz, não totalmente, não 100%, toda a fala da gente tem que sempre ser relativizada, né? Mas a gente está falando de um modo geral como discussão, tá? A literatura romântica, tá? Do século XIX, aí a gente ainda tem essa imagem dos indígenas belos, ingênuos, tá? Valentes, guerreiros, ameaçadores, tá? Canibais, né? A discussão, então, dos bárbaros, do bolo, do mal selvagem, é isso que a gente tem na literatura, especialmente do século XIX. E a escola, que é o nosso foco principal aqui, tradicionalmente indígena lembrado, então, no dia do índio. É isso, de um modo geral, tem esse trabalho.
e o trabalho muitas vezes com muitos problemas, porque reproduz então os estereótipos e tudo mais, tá? E nos contextos da história, a partir então do descobrimento com todas as aspas, nas pesquisas que eu tenho sobre livros didáticos, a gente já sabe que os livros mudaram, que não se fala mais do descobrimento, então, de um modo geral, os títulos são a chegada, né, dos portugueses. Os povos indígenas falam da invasão dessas terras, eles são muito claros, muito explícitos nessa questão, mas ainda as pessoas, eu até, por exemplo, há 2 anos atrás, eu mandei uma cartinha para a Nova Escola, porque a capa da Nova Escola estava descobrindo, a Nova Escola. E eu vi que muitos professores e professoras fizeram essa crítica, tá? Então, assim, ainda se tem, né, se fala do descobrimento, ainda se fala, de modo geral, as pessoas ainda têm essa ideia de descobrimento, que é uma visão etnocêntrica da história, tá? Então, a gente também tem que fazer essa distinção. Eles aparecem, então, no início da colonização, da história, né? Em alguns livros didáticos de história, a gente sabe que tem os temas da atualidade, muito interessante esse trabalho, essa perspectiva, porque a gente estuda a história nessa questão processual, e aí assim, é importante a gente conhecer o passado para se entender esse presente, não é isso? E aí então, aí eles reaparecem no livro didático no contexto da Constituição de 1988, dos movimentos sociais que garantem os direitos de cidadania. Aí esse livro didático retorna, mas aí nem mesmo esse livro de uma certa, né, desaparece. É o momento da colonização, a catequese, né, em relação aos jesuítas, e depois também desaparece da história. E isso tem um sentido, por quê? Tá bom? Então, olha só, a gente traz aqui através do Edson Silva uma problematização que ainda existe um grande desconhecimento sobre essa questão dos povos indígenas do Brasil. Tá bom? O que a gente tem? O que a gente ainda não tem? Uma cena clássica. Assim. Quando eu comecei a ir para a aldeia, foi uma outra professora da área de didática que tinha agendado a visita. E ela não pôde ir. Eu fui então, e aí eu comecei a fazer esse trabalho e montei um projeto na faculdade. Aí ela foi dar um recado das alunas de que ia mudar a data. E ela disse assim: meninas, eu conversei com o Catinho por celular, hein? Por celular. Já somos nós, porque ele já tem celular. Eu falei, minha nossa, dentro dos livros de pedagogia, uma professora de didática, ainda as ideias lá no século XIX foram sedimentadas por uma determinada tradição historiográfica. O que é isso? Olha, evolução, a história do Brasil, toda a produção da história do Brasil, essa é a produção historiográfica do século XIX. Os povos indígenas representaram, então, a infância da humanidade, de uma maneira de estágio ultrapassado pelos civilizados que pertenciam até a história. Ainda as pessoas ainda têm essa visão, ainda tem grande contexto. Ainda tem. Estudei e assim me errei. Não me transformou esse conhecimento e eu continuo pensando dessa forma, tá? Com esses elementos fundamentais, tá? Eu costumo chamar a Dona Terra porque ela é mais conhecida entre a gente, né? Nesse sentido. Qual é a consequência disso tudo? Apesar de uma nova legislação, apesar dos avanços, ainda a gente tem, né, essa mentalidade. Os alunos têm incorporado a ideia de que os povos indígenas não têm história. Isso é, não tem história. Né? E assim negam a eles o direito à luta por direitos e as atitudes de autodeterminação e autonomia para escolher seus modos de vida e costumes. Em geral, a escola de dão crenças de que mudanças nos costumes, tá, por causa dos contatos com outros povos, significam um abandono da identidade dos indígenas. É uma discussão que eu vou fazer com vocês mais detalhadamente, tá? Portanto, deixando de ser indígenas, tá? A escola reproduz. A gente sabe que a gente tem diferentes práticas da escola, né? E aí o saber docente, que é uma coisa que eu tenho discutido, que eu tenho estudado, é determinante nessa discussão, né?
aí você tem toda uma formação, mas naquele cotidiano escolar, na sua prática, muitas vezes você traz os seus próprios pré-conceitos, e isso que às vezes vai determinar, não é isso? Esse momento de aprendizado, essa relação pedagógica. Então, a todo momento, a gente tem que ficar naquela vigilância epistemológica, naquela reflexão, se eu também, né? Olha que às vezes é um ato falho. Essa discussão que eu mencionei para vocês, falou como todo mundo fala, né? Olha só, o cacique e o fabricante do celular. Indígenas somos nós, olha só, falou, saiu. E quantas vezes a gente na sala de aula, para que essa pergunta parece um bando de selvagens, seus índios. Pronto, saiu, não é isso? E aí saiu e eu estou reforçando os preconceitos e estereótipos. Então, da onde tem isso? Problema de índios. A gente fala, e à medida que a gente fala e sai, tá? Para de chorar, não parece uma menina, não é mesmo? Saiu aqui, né? Dentro da escola. E isso é complicado, porque a gente tem esse papel enquanto educador, enquanto educadora, de desconstrução desses estereótipos. Ai, bom, não estou falando super alto, eu faço carinho, só que eu falo alto pra cada um, são dentro de arte. São dentro de arte, então eu gosto. E aí eu acho que o microfone limita, a gente não gosta, só se for cantar, mas no meu caso. Tá dando pra ouvir você que está gravando? Eu não falo. Ouvindo eu tô, não sei se vai ser na gravação. Exatamente, mas é uma discussão sobre as questões de diversidade cultural, é que não é efetivamente só palavra, não é dar direito aos povos indígenas também, né, para fazerem todos os processos de mudanças, né, que é característica fundamental da humanidade, processos de mudança, de contatos e tal. Eu acho que é o momento que você vai abordar isso, tá bom? Terminar, porque eu fico à vontade de nada, porque assim, você tem contribuições tecnológicas, que é o especialista, eu falei que eu sou indígena, tá? Temos uma tradição histórica que não reconheceu o protagonismo indígena na história do país, é uma tradição isso, reconhecendo apenas o legado de alguma herança da comida, do banho, alguma coisa assim, mas assim, parece uma alegoria, simplesmente, e não efetivamente ser encarado como sujeito da história, tá bom? Total silêncio sobre suas resistências ao longo do século. Tá? Eu fico bem compreendida porque os alunos e as alunas chegam no ensino superior, aliás, com muito história. Nada. Eu fico muito preocupada com os conteúdos de história que geralmente estão sendo trabalhados em sala de aula. Assim, se está dando change, se não está tudo sabe, são conteúdos que não são valorizados. Não são valorizados histórias, não é valorizado. A portuguesa é matemática, isso é importante, ciência, né? E aí, assim, chega no ensino superior, assim, e é mais difícil ainda do que a gente tem noção de nada. Tem uma periodização básica da história, não conhece, tá? Mas aí, olha, por isso, inclusive, não conhecem aquela questão da história tradicional dos grandes fatos, das datas e dos grandes nomes, e como o máximo que a gente consegue é extrair, né, e pensar como que se conhece a história, em especial do nosso país. Em relação aos povos indígenas, no momento da catequese, e eles foram pacíficos, tá? Nesse movimento, né? E como não tem muita informação sobre isso, essa visão em relação aos povos indígenas no Brasil. Então, ao lado da escrita da história, suas representações sobre os povos indígenas, também é importante destacar como as políticas integracionistas do Estado desde o século XVI. Não dá para a gente pensar na escrita da história sem a gente pensar também no contexto histórico, tá? Na realidade histórico-cultural e econômica das questões que estão acontecendo. Né? E aí nós temos também no Brasil, na história do Brasil, então a necessidade de se pensar a identidade nacional afastando aquilo que as classes dominantes do poder entendiam que era uma coisa que não valorizava no país. A história
história dos povos indígenas e a história dos povos negros. Tá? A gente sabe que a gente tem toda a república, quando pensa um projeto de identidade nacional, quer apagar, tá bom? E quer construir uma nova história, quer embranquecer, né? E quer europeizar, né? O Brasil. Tem projetos nesse sentido. E isso acaba também refletindo na escrita da história. É essa a questão que principalmente a cultura ela traz para a gente pensar. Né? E aí, aqui foram consolidando as ideias sobre o desaparecimento dos povos indígenas, a ideia da assimilação dos povos indígenas no contexto nacional e aí desvalorizando totalmente essa questão da diversidade e da pluralidade. Faz sentido? Falando, estou me comunicando super bem aí, não estou me comunicando. Tudo bem aí? Dá para entender? Tá? Então são pontos, eu estava conversando com o Robson, que ele vai especificar, eu cumpro um papel aqui para introduzir o tema. Então, olha só, aí fechando essa primeira parte, desinformação, equívoco, tá? Preconceitos que motivam essa violência cultural que a gente vê até hoje em relação aos povos indígenas, tá? Resultam das ideias, então, eurocêntricas de civilização, tá? Do etnocentrismo cultural, da concepção evolucionista da história, tá bom? Tal como você disse, onde no presente os indígenas são classificados, então, ainda como primitivos, em especial aqueles que estão nos contextos da Amazônia, tá? Possuidores de expressões culturais exóticas, folclóricas, ainda preservadas, mas que determinadas a serem engolidas pelo progresso da nossa sociedade capitalista, tá bom? Então, de um modo geral, ainda a gente tem como resultado desse conhecimento essas questões que envolvem na atualidade. Quem estuda história, quem trabalha com história sabe que a gente está olhando este passado para a gente se entender o presente, para a gente projetar o nosso futuro também. Essa é a importância dos estudos da história. Tá? Os estudos históricos, reflexões a partir então, traz um pouco para vocês o que é a nova história. Principalmente, vocês conhecem um pouquinho de análise, tá? A escola dos análises, principalmente na década de 20, na França, onde começa a se pensar o olhar para a história com o respeito a outros sujeitos, tá? Outros sujeitos da história, porque a história foi construída somente com a história das datas, dos feitos, né? Uma história política dos grandes homens mesmo, né? Oi? Depois perfeito, sabe? Walter Benjamin trabalha muito legal isso. E aí o Walter Benjamin traz para a gente a ideia de fazer escovar a história como papel e a gente olhar para a história e trazer a valorização de novos sujeitos de outras histórias para além dessa tradicional. Então a gente tem essa tradição do século XIX e a gente tem outros movimentos dentro da história da política, tá? Que é a história social, dentro da história social outro recorte, e a gente traz a história indígena, que parte desse recorte, que a história indígena não é temporalmente determinada pela história colonial, tá? Não é, tá? Mas promove, então, a descolonização do discurso histórico como os povos indígenas como sujeitos históricos plenos. Por isso que hoje, na verdade, vocês têm toda uma construção quem eram os povos, né, das Américas, das chamadas Américas, então, por isso que a gente começa a entender a história dessa visão europeia da história, principalmente no nosso caso europeia, tá? E a gente tem uma coisa que é super importante para a gente pensar, a visão dos próprios indígenas, porque essa escrita da história, ela é realizada por não indígenas. Então, assim, como que os próprios povos indígenas começaram a se preocupar com a escrita da própria história. Tá? É muito importante a gente observar isso e pensar isso. Tá? Em relação com a própria história, e levantando aspectos como a tradição oral, fundamental, tá bom? As identidades plurais, tá? Reconhecendo assim o protagonismo dos povos indígenas e as características específicas de suas diferentes culturas. Gente, não vai ser fácil estudar, por exemplo,
algumas diferenças. Como a gente vai fazer isso? Depois a gente vai fazer isso no nosso compartilhamento. Tá? Aqui, então, eu trago a fala de indígenas, né, que fazem parte de uma formação para a escola indígena. Escola indígena, a escola das aldeias indígenas, tem toda uma proposta específica, né, para a escola indígena é contada pelos velhos para os mais novos. Tá? Faz aqui, para não ser esquecida. Agora, a história também pode ser escrita. Antigamente, eles não tinham escrita também. O nosso povo sempre conheceu as tradições através das histórias dos antigos. Hoje, já sabemos escrever em português e na nossa língua indígena. É importante começar a pesquisar juntos com o nosso povo mais antigo para resgatar as histórias que realmente de hoje, deixar registrado no papel e fazer listas como escola. A cada tempo que passa, são esquecidas muitas das nossas lições da nossa história. As pessoas mais antigas foram morrendo. E assim vamos perdendo muitos conhecimentos. Então, os mais novos, filhos, netos, vão ficar com a responsabilidade do trabalho que estão iniciando agora. Para que no futuro não se perca a história de vida e a cultura do nosso filho. Todos os novos e velhos que estão vivos é como se fosse queimada uma vez de perfeita da história de Deus. Então, assim, esse processo de genocídio e etnocídio da história do Brasil, eles também são muito preocupantes, tá? Hoje eles fazem um movimento muito grande, né? De pensar na própria história e de escrever essa história. Eles. E onde estão suas fontes? As suas fontes principais estão nas fontes. E é um respeito dentro das diferentes culturas indígenas, um respeito imenso pelos mais velhos. Nos momentos mais tristes, por exemplo, de uma aldeia, eles sabem quando morre que falecam junto ali, parte da respeito por tudo, nesse sentido. Então, nós que somos educadores e educadores indígenas, é muito importante nessa construção do conhecimento ouvir os povos indígenas, tá? Trazê-los para o contexto da sala de aula, para o contexto da escola, para que eles possam, de viva voz, contar a própria história, tá bom? É assim que a gente pensa. Em relação a essa nova história, a produção historiográfica, principalmente desde a década de 80, diversos historiadores têm dialogado com a antropologia. É uma grande conquista que a gente tem para esse olhar, em especial no mundo indígena, ampliando a bagagem conceitual e contribuindo para novos estudos sobre a história indígena. Conceitos como cultura e diversidade cultural, tá? É essa questão do curso, tá? Passa a ser mais contemplados, históricos, a diversidade dos sujeitos não foi referência e protagonismo, e os procedimentos metodológicos serão aprofundados para discutir diferentes pontos de documentários. Tá? E mais, documentos já conhecidos pelo livro, novamente, e considerando outras questões e outros conceitos. Tá bom? Então, a aproximação da história com a antropologia foi determinante para que a gente conseguisse avançar nos conhecimentos relacionados aos povos indígenas em especial. Hoje, os indígenas passaram por povos com uma história dinâmica, perfeito, uma história dinâmica. Então, não está congelado no século XVI, não foi mesmo, claro que não encontrar o indígena no século XVI e século XXI. Sujeitos protagonistas, tá, de sua história, da história nacional, e criaram estratégias de luta. História é essa? Estratégias de luta, resistências, negociações ao longo dos séculos XVI, com os indígenas, tá? São povos vivos e atuantes e ativam os indígenas da identidade. Então, o grande problema, professor e professor, com o livro didático, tá? Um dos nossos principais grupos de trabalho em sala de aula, apresenta, mesmo que razoavelmente legal, assim, os povos indígenas no processo de colonização civil e acabou, eu fico ainda, ou desapareceu mesmo, não existe mais, né? E aí, o que aconteceu depois, tá? Então, assim, a gente também fica com a impressão de que nem existe mais, ou foram assimilados, essa é a nossa preocupação. Eu sei, eu tenho feito trabalhos didáticos, eu não
conheço o material de vocês ainda, tá? Pesquisar, você tem que deixar o região quase tudo já. Existe, claro, nas atividades, nas fotos, né, nos inbox assim, que eles colocam, como estão os indígenas hoje, tá? O capítulo tem cerca de 10, 12 páginas, e além de trazer o processo de colonização, de identificar o povo, que é fundamental, senão eu caio na questão genérica, os indígenas, mas quais? Quem era? Era o Tupinambá, tá? Era o Guarani? Então tá ali, e aí o livro provoca a pesquisa, que a estudante pesquisa, e hoje estão como? Estão aonde tem como, que eu acho que esse é um movimento super importante para a gente não consolidar uma ideia de que ficou lá na colonização, não existe mais, porque agora está de concreta, também deixou de ser índio, e aí a gente vai reproduzindo, tá? Esse estereótipo, tá bom? Também é importante destacar a conquista de uma educação escolar indígena, o protagonismo dos próprios indígenas, de significar a escola. A escola, historicamente, dos povos indígenas, foi um instrumento de dominação do mundo dos indígenas, tá? Então eles negavam, tá? E aí, a partir de um determinado momento, eles resolveram ressignificar, se apropriar, tá? E então, assim, agora a escola vai servir, sim, aos nossos objetivos, vai ser um instrumento político de luta e resistência. Então, hoje as escolas, nas aldeias, no contexto da educação escolar indígena, têm esse papel importante, tá? E nesse contexto de uma nova história, de escrita de uma nova história, de novos olhares sobre a história, a gente tem a importância da educação escolar indígena, os indígenas que são professores e protagonistas aí desse novo olhar, tá? E a questão dos indígenas do acesso à universidade, que não é direto, os indígenas da universidade estão com trabalhos aqui, dão palestras, fazem rodas de conversa, e é importante também que eles estão produzindo, tá? No âmbito da universidade também, um conhecimento sobre suas histórias, sobre suas línguas, né? E está ajudando a gente também a conhecer isso melhor, tá bom? Aí, que a gente assim pode fazer o seguinte, cara, a gente tudo bem? Tá bom? Então, aí como que é a educação dentro desse contexto todo, de lutas, de contexto de uma nova escrita da história, do protagonismo dos povos indígenas na luta pelos seus direitos e também o direito de escrever a sua própria história, de falar o seu próprio nome, tá? Como que a educação foi se inserindo nesses novos movimentos? Aí a gente já sabe, vocês mais do que eu ainda, né? A gente tem principalmente a partir da Constituição de 88, em seguida a gente tem a nova LDB de 96 e a gente tem os PCNs. Eu não vou nem entrar no mérito, se é legal, se não é legal, não vou entrar no mérito, mas traz efetivamente uma contribuição muito interessante de linhas, de diretrizes, né? De concepções sobre a questão, por exemplo, da pluralidade cultural, do respeito à pluralidade cultural. Então, a gente começa, então, dentro do âmbito da educação, a reconhecer. Então, a gente tem a Constituição, a nova LDB, os PCNs, que já trazem para o contexto da escola, então, a preocupação de pensar a diversidade dos povos indígenas, o respeito e tudo mais. E um outro avanço importante é a Lei 11.645, que eu vou falar um pouquinho para vocês também. Então, por que a implementação da lei é importante para a desconstrução dos estereótipos do conhecimento da diversidade sociocultural indígena? Ontem eu estava com os alunos do direito, que é uma discussão importante, que a lei é só um instrumento importante, mas se ela ficar no papel, ela não tem como função nenhuma. A gente se emociona de ler a Constituição do Brasil, de linda, de coisas lindas, mas a gente sabe que ela não é efetiva, não é isso? Então é a luta para concretizar. Então nós temos um instrumento que é a lei, mal redigida, diga-se de passagem, mas ela é bem intencionada, tá bom? Vamos pensar assim. E aí é importante então que a gente lute no chão da escola, nesse cotidiano, para que ela tenha efetividade. Tá bom? Então, olha, a importância da escola é a formação da cidadania. É uma discussão mais geral quando a gente pensa na lei dos indígenas 145, em especial, porque a gente está tentando, mas a lei
ela traz também a importância da história da África, dos povos afro-brasileiros, dos povos indígenas, tá bom? Eu costumo dizer que indígenas parece mais um acessório, exatamente uma questão importante. É isso que às vezes dá a pergunta, tá bom? A lei, ela coloca expectativas no cumprimento da tradição escolar sobre os estudos dos povos indígenas do Brasil, que tem essa tradição do século XIX, né? Então, a lei ela é mais instrutiva, ela é estranha por quê? Porque precisa de uma lei para dizer que é obrigatório ensinar a história da África dos povos afro-brasileiros. Tem alguma coisa que se torna obrigatória? Não era isso mesmo? Então a gente começa a pensar que a lei, a gente questiona isso muito bem. Agora, no contexto brasileiro, ela é importante para a gente fazer valer, tá? Gente, qual é o problema da lei do ponto de vista da redação? Ó, o conteúdo programático, os critérios de artigo, incluirá diversos aspectos da história da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois tipos étnicos. Oi? Faz dois. Só de indígenas nós temos 300. Tá? E repetiu. Não conhecia a realidade então, dos povos indígenas. Olha só, a própria redação da lei seria um problema. Tá? E diz, tem um lugar aqui que dá para fazer, vou nem mexer, não vamos errar. Tá? A questão da contribuição. A contribuir. Quem contribui? Como é que é essa coisa de contribuir maravilhosa? Contribui. Que palavra é essa? Constrói. Ajuda. Tá bom? Então a gente precisa pensar também nessas palavras, como elas estão sendo usadas, os conceitos, tá bom? É super importante. A gente quer a educação e a gente tem que pensar a nossa praxis, né? A todo momento, né? Esse movimento, né? Esses questionamentos, né? Inclusive o que está na lei, que está no livro didático, fazer os questionamentos. A gente tem um tempo maravilhoso para isso, né? Você jogou para mim. Um tempo maravilhoso, tá? Apesar da lei, o que está acontecendo? Conteúdos relacionados aos povos indígenas tratados em abril. E aí a gente está falando de um contexto nacional, gente. Não estou falando de uma unidade agravária especial, eu estou falando de todos os trabalhos que fazem análise da implementação da lei e que mostram para a gente que ainda a temática ela está aparecendo mais em abril e daquele jeito que vocês possam imaginar. Né? A cartolina imitando um bocá ou uma pelinha, que às vezes algumas escolas particulares já pedem no material didático das crianças, a Elisa, tem que trazer 3 pelinhas, tem que trazer a guache para isso, já deixa tudo preparado, tá bom? Ainda porque as minhas alunas da pedagogia são monitoras na educação básica e a todo momento elas estão levando material para fazer em sala de aula, eu falo, o que tem isso? O Brasil não fala nada. Tá? Ali a gente é monitor e a gente cumpre ordem. A coordenadora falou que a gente tem que recortar essa cartolina para as crianças pintarem o índiozinho e depois a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer, tá? Porque ela manda. E ela falou que não tem tempo de ficar pensando essas coisas, essas caraminholas de gente que está na faculdade. Porque a realidade da escola é outra. Tem que ser assim e vamos lá. Aliás, os pais e as crianças exigem também que as crianças cheguem, então a gente vai contentar os pais e ponto! Tá bom? E ponto. Então é uma construção difícil, tá? É uma construção difícil. Então, os estudos dão conta que ainda é tratado em aluno dessas formas, né? Nas abordagens ainda são pessoas que têm muito código didático, de novo tipo, tá? Mas ainda se fala em história, tá? Uma perspectiva de história tradicional, os estudos desaparecem com o processo de colonização. E é aparecendo, então, como eu falei, no desenvolvimento da produção de conteúdo. Dificuldades, tá? Então, como que a gente está? Por que a gente está aqui hoje? Quais são os desafios e dificuldades, tá? Falta de embasamento, conhecimento mesmo sobre essa questão, tá? Lacunas na formação inicial, a gente sabe que nem todos os cursos de formação de professores e professoras focam. Eu, assim, dentro da faculdade onde eu estou, eu faço porque eu
pedagógico do curso não tem essa preocupação, tá? Aí, assim, há tempos passados, agora não tem tudo, né? Mas tempos passados, visita do MEC, eu era resgatada lá. Quem faz trabalho com relações étnico-raciais? A professora H. Vamos lá, ela conversa, ela explica tudo para que aldeia. Ai, que olha, que exótico, que diferente, tá? E aí passou o MEC, passou o tempo e aquela coisa da professora exótica que trabalha essas coisas de indígena, né? Não tem uma valorização sobre esse tipo de trabalho ainda nos cursos de formação de professores. Eu fiz uma fala na UFSCar, onde a gente tem um grupo de indígenas atuantes no Centro de Vidas Indígenas, e eu estava perguntando como essa temática, que também é obrigatória, nos cursos não só de formação de professores, nos cursos de graduação, de um modo geral, a gente tem que fazer, ou pelo menos como tema transversal, não tem, não se conhece, não se inclui, porque também não se valoriza, tá? Falta de material didático ou bibliografia específica. E aí é o grande desafio mesmo. Dentro da academia tem tese, tem dissertação. Agora, quem é o professor e professora aqui que tem um tempo de ir à universidade, pesquisar uma tese, uma dissertação sobre o tema, para te auxiliar? Tem tempo? Muito tempo. Nossa, assim, na meia-noite às 6 da manhã eu consigo não escapar. Olhe lá, né? Então, assim, como que a gente pode, nós da Fundação Araqueirã, a gente tem essa preocupação de tentar fazer um trabalho de mediação entre o saber acadêmico, o saber escolar e o saber docente, tá bom? Porque a gente sabe que a realidade de professores e professoras nem sempre tem condição. Eu acho que Araraquara é uma cidade privilegiada porque a gente tem no corpo docente da educação municipal muitos esperanças, doutorandas, né? Tem uma qualidade muito grande, mas às vezes está com temas muito específicos. Nesse em especial, precisa dessa mediação. Pegar uma tese de 350 páginas para você entender a questão indígena em Araraquara, a 6, e olha lá, 6 esse mês, 630, tá bom? Então, assim, é importante que a gente pense em mecanismos. A Fundação Araqueirã é uma instituição que está buscando fazer essa mediação, né? Então, para vocês conseguirem também ter acesso a esse conhecimento e que seja de uma forma útil, né? E de uma forma mais rápida, mais, né? Também de qualidade do conhecimento, tá? Os focos didáticos ainda apresentam focos de forma generalizada. Então, dos livros que eu estou analisando, a maior parte identifica assim, as etnias e tudo mais. Mas ainda assim, aqueles que apresentam algumas apostilas, que é o indígena. Qual? Não tem, tá? Essa importância de identificar. Ou é uma abordagem superficial, aliás, como os textos de história. Eu estou aproveitando o momento e faço fazendo a pedagogia análise didática. E aí elas vão para o aula e tudo mais. Tem problemas que não tem nesse sentido, tá? Ou mesmo de forma preconceituosa. Às vezes destaca mais. Então, aqui são análises dos pesquisadores em relação às questões mais gerais, tá? Aí vocês podem dialogar, trazendo aqui para a gente como que vocês têm trabalhado, as dificuldades que vocês têm enfrentado e como têm superado essas dificuldades, porque às vezes tem contextos diferentes aqui em Araraquara. A permanência de algumas temáticas apontadas por pesquisas anteriores, como a produção de estereótipos, a reprodução de estereótipos, a utilização de postos evolucionistas ainda a gente tem, a presença de noções etnocêntricas, a questão dos povos indígenas sofrendo no passado, continua, resumidamente, desconsideração dos saberes indígenas. Esse é um grande desafio que a gente tem que enfrentar. Tá? A confusão da grafia dos nomes indígenas entre outras coisas. Assim, você vai nem pronunciar. Eu não sou pessoa com dificuldade na pronúncia de alguns nomes, tá? Então, apesar de alguns problemas, a gente tem avanços, a gente precisa dizer, tá? Tem um tratamento da diversidade, veiculação de informações mais atualizadas, como eu falei, tá? Mais próximas da realidade, e apresentando esse movimento de permanência e avanços que quase sempre aparecem lado a lado, ou seja, no mesmo livro,
ou numa mesma colecionidade. Podemos encontrar nas edições completamente equivocadas, tá? Em relação aos povos indígenas e as suas indígenas, seguidas daquelas informações mais atualizadas, das próximas da realidade, ou pelo modo de valorismo. Qual é o nosso papel sobre a gente estar com material didático com problemas da professora? Mas aí foi adotado pelo pessoal. Ele mesmo tem que trabalhar, professor. Aí, com certeza, aí você pode mediar esse conhecimento fazendo exatamente a crítica, né? Espírito, né? Guerreiro, não é mesmo, professor? Tá? Essa vontade que todo mundo tem de aprender, não é mesmo? Faz fazer a sua função, tá bom? Eu estou terminando, pessoal. Tá? As abordagens atuais procedem, sem dúvida, das novas disciplinas teórico-tecnológicas, da história e da antropologia, que eu estou dizendo para vocês que é um grande diálogo, um grande conhecimento. Mas recorre também que isso é fundamental. Nos movimentos sociais e políticos protagonizados pelos nossos povos indígenas, eles têm uma função, uma importância fundamental na desconstrução desses estereótipos. Então, levando esse conhecimento para as escolas, para a educação, para a historiografia de modo geral. Isso é muito importante. O caminho inverso das historiografias dos 1800, lá no século XIX, historiadores, antropólogos e os próprios indígenas estão hoje ainda imensamente conduzindo os povos indígenas da invisibilidade ao protagonismo histórico. Com isso, contribuem para compreensões mais amplas e complexas sobre as histórias regionais e sobre a história regional. É claro que a história regional local é mais desafiadora ainda do que amanhã. Mas em termos da questão da história do Brasil, a gente já tem alguns avanços. Como toda a realidade, se alguém fez um pouco de sociologia, sabe que ela é extremamente contraditória, a gente vai convivendo nos dois movimentos, tá bom? Um avanço e um processo ao mesmo tempo. Ai, não, aí vai as referências que eu trabalhei, fiz um recorte, gente, na discussão que a gente trouxe hoje para problematizar, para trazer algumas questões. Beleza. Porque a gente para que horas são? Se já tiver Eu falei assim, eu faço. Tem que usar o microfone. A questão tem que ser no microfone, senão a gente não escuta. Ah, eu falo mais alto. Então tá bom. É difícil a gente pegar esse negócio de ter essas informações históricas, sendo que atualmente a gente recebe muitas informações negativas sobre, por exemplo, o problema da alcoolismo no meio indígena. Outro dia houve uma reportagem deles todos com armas na beira da estrada, cobrando pedágio para passar. Então, isso daí é esse tipo de comunicação, esse tipo de informação que a gente recebe. E não uma informação positiva que reforça a cultura crítica. Quando você fala das matérias, das reportagens, a gente tem que levar em consideração as questões da mídia, da notícia, da fonte da notícia. Eu sou professora do curso de jornalismo, tá? E a todo momento eu também procuro dar esse embasamento, mas também às vezes não fica na mão exclusiva do jornalista, da jornalista, porque tem o editor, tem os meios de comunicação, tem seus interesses políticos, com certeza, né? E aí, assim, acabam reproduzindo, não contextualizam. O que significa estar ali armado, tá? Cobrando pedágio? Qual é a questão? O que tem por trás disso? Não se fala efetivamente. É como numa greve. O que mais se fala da greve?
todos os prejuízos exatamente à população e tudo mais. Mas a questão das reivindicações, da legitimidade das reivindicações, ninguém ou pouco comenta. Tá? Ou se comentam, mas dão um destaque maior à questão dos prejuízos que estão causando. E aí, já que já tem um caldo cultural, né, de uma visão negativa, acaba reforçando, mas olha lá, tudo armado cobrando pedágio, como já se viu uma coisa dessa, né? Então reforça. Então o que é interessante a gente fazer? A gente fazer a pesquisa, né, para a gente entender o que efetivamente está acontecendo, porque se chegou a essa atitude de fazer, de se armar e de cobrar pedágio para passar. Qual é a questão? Principalmente é uma das que mais. Eu fiz um trabalho sobre a questão do suicídio e também é uma questão complexa. Não é uma questão assim tão tranquila, tão assim, nossa, né? Tem algumas abordagens antropológicas que dão conta que até um ato de resistência. Tá? Até um ato de resistência. Né? Então é bastante interessante a gente pensar. É evidente que nós temos que nos preocupar. Eles têm essas preocupações, então a gente respeita, em primeiro lugar, o movimento que eles mesmos estão fazendo, eles estão ligados, eles estão lutando e tudo mais. E a gente não muita gente não, a gente apoia o que eles decidem, mas tem um olhar que também pode ser um ato de resistência cultural, tá bom? Porque existem questões simbólicas envolvidas também no ato do suicídio. É interessante quando a gente olha a cultura do outro, muito cuidado para que a gente não utilize o etnocentrismo nos nossos elementos, nossos valores e tal, para olhar a cultura do outro, não vai dar certo, a gente não vai entender, tá bom? É muito importante que a gente faça essa aproximação na discussão de autoridade. Eu não sei se você já tem essa discussão bastante já consolidada, porque quando a gente trabalha com as diferenças, com as diversidades na escola, a gente tem que trazer o conceito de autoridade como fundamental para entender esses movimentos. Então, entender o que está acontecendo com este povo em especial, com aquele povo, é o exercício também de entender o contexto cultural, né, e histórico de cada povo. Exatamente. Cuidado, então, porque a mídia vai reproduzir estereótipos de modo geral. A gente tem trabalhos aí que a gente sabe que a mídia faz um trabalho interessante, tem uma preocupação interessante, né? Trabalhos, por exemplo, da rede de cultura, a gente vê que tem uma seriedade e um embasamento naquilo que está fazendo as reportagens. De modo geral, é isso que se fala. Bom dia, Bom dia, maravilhosa. Tudo bem? Sei desse teu trabalho, né, nesse movimento de chamar a atenção dos sujeitos históricos, né? Você está sempre por aí ou falando da questão do negro, ou da questão indígena, ou da questão da mulher, né? E como seus alunos são privilegiados nesses diversos cursos que você dá aula, de ter a visão histórica por esse viés. Como você disse, na própria UFSCar, não se discute isso, né? E essa questão do saber docente, né, do saber, ele é extremamente importante. E quando você fala que você está trabalhando a questão da escrita da história, foi me dando assim, né, como esse teu trabalho agora é mais emergente ainda, porque a gente teve, né, e tem ainda a questão da história pelo lado dos heróis, e aí a gente está trabalhando já há muito tempo a descolonização do currículo, mas agora a gente tem vindo aí com umas coisas loucas de desconstruir isso e voltar para a história dos heróis, né? Então, o quanto é importante, urgente discutir isso na universidade. Porque não é simples assim, mas todo mundo já sabe isso. Todo mundo já tem esse olhar crítico para o currículo, para a história. Tem não.
Tem não. Né? Eu trabalhei História e tive o privilégio de trabalhar História numa escola particular que tinha, você teve um filho nessa escola, né? E que já tinha esse olhar. A nossa, né, como a gente trabalhava História era um pensamento totalmente crítico e as crianças saíam com essa... gabaritavam História no vestibular. Mas não é assim. Né? Não é assim. Eu sou professora da Educação Integral, que também há muito tempo a gente vem trabalhando nesse sentido, né? De estar com a criança e desmistificando essa história. Então, hoje, com tudo que está acontecendo, a gente fica muito apreensiva e muito preocupado. Né? Olha, estão querendo rever os livros. Estão querendo... E então eu acho assim que a sua missão mais do que é árdua aí, né? Porque você vem com uma... Aí vem a mídia, vem... Então, acho muito legal e... Tá. Estamos todos no mesmo barco, isso. Vamos abrir para mais duas, aí ela responde nesse bloco. Bom dia, professor Gabriel. Meu nome é Carlos, sou da Escola Municipal de Dança de Araraquara e acho muito interessante pegar a fala da Rô no sentido de que a gente tem mesmo hoje uma exaltação do senso comum. Né? A gente está tendo quase que uma imposição do senso comum em oposição ao saber refletido, né? Uma própria autorreflexividade que deve ter na postura docente. Então a gente tem sim uma série de pressões aí que vem pela mídia. Eu acho que todos nós, enquanto docentes, a gente tem que realizar, na verdade, esse movimento de diminuir a distância entre a reflexão que acontece no meio acadêmico e a sala de aula que está diretamente relacionada aos nossos alunos de ensino fundamental, ensino médio, porque senão a gente continua tendo uma postura de que o que é da academia, o que é da universidade está na Torre de Marfim, né, e não chega à sociedade. Eu acho que se a gente quer, na verdade, que os saberes consigam se opor ao senso comum, a gente tem que fazer esse movimento ali mesmo que no chão de fábrica da educação, né? que é no dia a dia. Eu acho que isso é fundamental, porque a briga com essa mídia enganosa e com esses saberes superficiais, conservadores, essa onda conservadora, patriarcal que vem, né, cada dia ganhando mais força, infelizmente, precisa ser combatida. Falando nisso, você é professor de dança? Sim. Ah, que fantástico. A gente aprende muito com a questão do corpo, tá? E da expressão do corpo, da linguagem corporal com os povos indígenas que estarão aqui numa feira de cultura indígena. E eu estou muito assim, animada das oficinas de dança indígena. Vamos que vamos. Mais alguém? Então a gente vai encerrar com essa e a gente vai lá no Thompson. Eu me sinto absolutamente contemplada com as falas que foram colocadas aqui. Eu agradeço, né, os elogios e tal, o reconhecimento do trabalho. Mas, assim, me senti contemplada, por isso que eu falei assim, é isso mesmo, tá? Exatamente como eu penso, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com a democratização do conhecimento científico. Então, eu pego os meus alunos e a gente vai para as praças e leva conhecimento com uma linguagem mais acessível, dentro do possível. Vocês podem imaginar o que dentro de uma instituição privada de ensino superior, a gente tem de alunos que chegam, muitas vezes, analfabetos funcionais, que acabam entrando na faculdade. E a gente lida com essa diversidade toda, mas mesmo assim a gente, e acredita na educação, a gente faz um trabalho, não é isso? A gente luta e a gente faz o que é possível. Então, assim, me senti contemplada. Por isso que eu falei assim, nem vou comentar, porque eu achei fantástica a sua fala. Obrigada, viu? Eu falei de profundo.